Olá, Marcelo Coleone, a última aula do ano de 2020. Como integrar as equipes para manter o foco no propósito da empresa. Essa aula foi escolhida pelo grupo do Telegram. Já existe outro tema em processo de escolha para a primeira semana do ano de 2021. Bom, o que você vai aprender hoje? Você vai aprender por que é importante manter o foco no propósito. Por que isso é importante? Quais são as características? Por que o propósito faz as pessoas se movimentarem, irem além? Compreender quais são os riscos e benefícios que estão ligados, né, a um propósito forte e alinhado na sua organização. E as dicas de como manter o propósito presente na sua organização. Primeira coisa, propósito é uma conexão verdadeira. Aí tem uma frase do Simon Sinek que fala muito sobre isso. Se você contratar pessoas simplesmente porque elas podem fazer um trabalho, elas irão trabalhar pelo seu dinheiro. Mas se contratar pessoas que acreditam naquilo que você acredita, elas trabalharão para você com sangue, suor e lágrimas. Quem já viu lá no YouTube tem TED onde ele fala sobre esse conceito, muito interessante, recomendo. Simon Sinek é um cara que realmente faz a diferença, tem muitas ideias, né? O Golden Circle tem muitos processos que ele traz para a gente realmente refletir que faz muito sentido no meu ponto de vista. Bom, parcerias nada mais é do que ter objetivos comuns, que a gente fala aqui de propósito. Então eu tenho um colaborador de um lado e eu tenho a empresa do outro. Isto é uma parceria. Por mais que muitas pessoas não entendem esse contexto ou se vitimizam por não entender esse contexto, ele é verdadeiro. Se eu trabalho para alguém, é em troca de algo. Só que normalmente esse algo que eu busco em troca é só o meu salário para poder pagar minhas dívidas. Não desmerecendo a importância disso. Só que se eu consigo alinhar um propósito, entendo o propósito da empresa e consigo fazer com que isso me ajude, me motive e traga mais desafios para mim, porque quando eu sair dessa empresa, eu tenho mais capacidade, mais experiência e mais conhecimento, e isso é meu, ninguém tira, eu mostro que essa parceria cada vez é mais importante. As duas partes precisam se desenvolver. Se só a empresa se desenvolve e os funcionários não, os colaboradores não, esse equilíbrio não está adequado. Então, como fazer a parceria? Qual é a expectativa que a empresa tem em relação ao seu colaborador? E qual a expectativa que o colaborador tem em relação à empresa que ele trabalha? É uma troca. Ninguém ali é maior do que ninguém. Os dois dependem um do outro. Por que não essa dependência ser um processo construtivo com objetivos comuns? Por isso que o propósito, fator fundamental para a sobrevivência, eu coloquei ali no título. Propósito, fator fundamental para a sobrevivência. E sem dúvida é. Mas o quanto as pessoas estão conectadas para entender que esse propósito é bom para os dois. Não é nada de escravidão, né, de exaustão de uma única área em relação à outra. As duas precisam colaborar para poder crescer. Quanto mais colaboração existir entre as duas empresas, essas duas partes, mais sucesso as duas partes terão. Vocês já viram pessoas que cresceram na organização? Ah, aquilo é puxa-saco. Não, não é. Ele conseguiu conciliar as duas coisas e deu a troca adequada, merecida para os dois. Desenvolvimento dos dois. Os dois se beneficiam com aquilo. As duas partes são beneficiadas por esse processo. Por isso que é uma parceria. Então, primeiro ponto crucial. Parceria é a palavra-chave para você realmente entender e alinhar os propósitos para isso. Se a pessoa não respira o seu propósito, não entende o seu propósito, tá? É uma questão de tempo. Você está perdendo
tempo, oportunidade e dinheiro, em um momento cada vez mais crucial para a sua empresa. A tecnologia vem trazendo inovações constantes. Se eu não paro e eu não tenho um foco nisso, eu vou ficar cada vez mais para trás. Então, é uma questão de tempo para você colocar. Então, procure pessoas que vão, conforme a frase do Simon Sinek, que vão realmente vestir a camisa. Sangue, suor e lágrimas. Com você. E não só pelo seu dinheiro. Que é o que mais acontece hoje. Benefícios. Alguns benefícios importantes. Primeiro, todos alinhados em uma única direção. Está todo mundo focado no propósito que a empresa quer. Para onde ela está navegando? Para onde? Qual é o norte? Todo mundo sabe a direção. Ninguém rema contrário. Todos remam no mesmo sentido, porque entendem, estão alinhados com o propósito da empresa. O outro elemento importante de benefício é autonomia para que os esforços consigam realinhar e atingir o objetivo. Então, dê autonomia para que as pessoas possam realinhar para poder seguir no mesmo objetivo. Se eu não tenho essa autonomia, eu vou criar barreiras e as pessoas vão desistir na primeira barreira e vão enfrentar uma burocracia para poder seguir adiante. Elas se sentem paralisadas e aí não existe uma motivação real para elas. Então, autonomia para seguir e atingir o mesmo propósito. Continuar remando na mesma direção. Se é com o remo, se é com uma pá, não importa. Eu continuo indo na mesma direção. Eu preciso que as pessoas tenham autonomia para realinhar e fazer com que todos possam, a empresa possa conseguir atingir o objetivo dela. Outro benefício é cada indivíduo importa e tem a sua responsabilidade. Cada indivíduo é importante e tem a sua responsabilidade. Todos são importantes. Todos. Não importa se é a pessoa que rema mais rápido, que rema mais devagar, se é a pessoa que está só orientando o caminho, está mexendo no direcionamento do barco, não importa. Todos, se a pessoa que está limpando o barco, não importa. Todos são importantes. E precisam entender a sua relevância, a sua importância. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Se as pessoas não se sentirem importantes, elas não vão produzir. Elas entendem que as responsabilidades são complementares. Então, o meu papel somado aos outros viabilizam atingir o objetivo da empresa. Se eu não fizer isso, a roda, a engrenagem não roda, para e o objetivo fica mais distante. Então, todos são importantes e as responsabilidades são complementares. Esses são um dos benefícios que tem quando você alinha todo mundo no mesmo propósito. Os colaboradores se sentem parte do processo. Eles se sentem inerentes à organização. Por ter a sua responsabilidade, a sua importância, eles se sentem parte do processo. Então, sentir parte do processo é contribuir. Se a pessoa está lá e não pode contribuir, é uma questão de tempo também. Você não está usando ou não está criando a parceria necessária, melhor possível para poder atingir o seu propósito. Outro benefício é equilíbrio entre esforço e recompensa. Isso é muito interessante. Quando você tem um propósito, todo mundo entende as vantagens de atingir aquele propósito, sabe as recompensas que virão dele. Então, o esforço e recompensa estão equilibrados. Alinhamento com a cultura da empresa. Quem não respira a cultura da empresa, tire. Desculpa. Não é porque não importa. Você está fazendo uma parceria com alguém que não entrega o que você entrega para ela. Então essa parceria está totalmente desestruturada. Se a pessoa não respeita a sua cultura, primeiro que ela pode fomentar que outras pessoas também deixem de respeitar a sua cultura. A famosa laranja estragada, né, que vai contaminando os demais. Isso é maléfico para a sua empresa. Então entenda quem realmente veste a camisa, respira a sua cultura e realmente está com você. Colaboradores vestindo a camisa através do propósito da empresa. Então você tem mais pessoas realmente usando a camisa da empresa
porque entendem o propósito e onde a empresa quer chegar. Uma coisa importante, na ausência, né, de todos esses itens aqui, o alinhamento com o propósito ficará comprometido. Então, se eu tenho pessoas que não respiram a cultura da empresa, se o meu esforço e recompensa não está equilibrado, se as responsabilidades não são pré-estabelecidas, cada um não se sente responsável, isso realmente não viabiliza que o propósito seja atingido. Então, a ausência desses itens, que são os riscos, faz com que se comprometa o propósito, o alcance do propósito, porque as pessoas não respiram essa cultura, esse alinhamento, esses benefícios que a gente acabou de falar. Duas coisas importantes para trazer para você. Primeiro, quando a gente fala de parceria, eu tenho a pessoa e eu tenho a empresa. A empresa, o objetivo dela é lucro. Tá claro para todo mundo. Não precisa dizer que não. Não. O objetivo da empresa é ter lucro. É sobreviver, né? É ter lucro para poder reinvestir, para crescer, entre outras coisas. Mas o que viabiliza a empresa é o seu lucro, a obtenção do seu resultado. E as pessoas, trazendo uma analogia com a teoria das necessidades de Maslow, que muita gente fala que é pirâmide, existe uma discussão muito grande, mas não vem aqui a gente discutir isso. O que eu vou trazer para vocês são os elementos importantes. A teoria de Maslow fala da questões fisiológicas, segurança, estima, a parte social e realização pessoal. Ela diz que a realização das pessoas estão nesses processos. Se as pessoas não têm segurança, elas não se sentem realizadas. Se as pessoas não têm as suas condições fisiológicas pré-estabelecidas, é a mesma coisa. Então, a realização pessoal, ela se dá em determinados fatores. Eu posso ter uma realização social fazendo um voluntariado, por exemplo, mas eu tenho uma insegurança onde eu resido, ou no país onde eu moro, ou no bairro, ou alguma coisa nesse sentido. Então, não necessariamente eu tenho que ter todos para ter realização pessoal. Por isso essa grande discussão entre se é pirâmide ou se é um processo onde eu posso... Eles estão interconectados, mas não necessariamente todos precisam existir para eu ter a realização pessoal. E aí quando você fala na empresa, a mesma coisa. Uma cultura numa empresa eu tenho que ter uma infraestrutura para a pessoa poder trabalhar. Qual é a infraestrutura que eu dou? Se eu não tenho infraestrutura, como é que eu quero que a pessoa produza o seu melhor? Se eu não tenho um ambiente de confiança, onde é a segurança da pessoa, poxa, aqui as pessoas confiam no meu trabalho, eu confio nas outras pessoas, então tá todo mundo remando junto na mesma direção. Então existe um ambiente de confiança muito forte, e confiança é um processo que se adquire ao longo do tempo, e para destruir é uma questão de segundos. Reconhecimento, né? Eu me sinto, a minha autoestima é elevada quando eu sou reconhecido. Então, ser reconhecido pelo esforço. Não é reconhecer a esma, hoje eu vou reconhecer o Corleone. Não, não é isso. Eu vou reconhecer o Corleone porque ele fez tal coisa. Então, eu tenho um equilíbrio entre esforço e recompensa, que é o reconhecimento. Outra coisa é o pertencimento, é a questão social. As pessoas vivem em sociedade. Trazendo isso para o mundo corporativo, é como as pessoas realmente participam, dão ideias, valorizam, colocam as suas questões sem ter preconceito, dilemas ou questões punitivas, mas que realmente se sintam parte do processo. E todos estão num objetivo profissional, que é a sua realização, que é aquela parceria. Várias vezes, eu contei já a minha história já em uma aula, que eu queria crescer, então eu deixava muito claro o meu objetivo. O que eu precisaria, que eu gostaria de ter de conhecimento, e em contrapartida eu vou trazendo resultado para a empresa. E resultado através daquilo. Não vou querer uma coisa totalmente desvinculada do ambiente que eu estou. Sempre olhando para as oportunidades que eu estou dentro da minha organização e trazendo meus objetivos. Isso é a parceria. Isso viabiliza o lucro. Se eu não tiver isso, eu posso até ter lucro, mas é um lucro mais sofrido, um lucro mais difícil de obter. E com rotatividade de pessoas muito grande, insatisfação e um monte de coisa. Então, eu queria trazer essa analogia e essa conexão entre a teoria
das necessidades de Maslow com a necessidade da empresa, a básica. Como é que eu intercalo uma coisa com a outra? Então, o ser humano precisa dessas necessidades. Fato, se ele está dentro ou fora de uma organização. Ele tem suas necessidades para serem atendidas. Fisiológicas, segurança, estima social e realização pessoal. Isso no ambiente pessoal. E isso em infraestrutura, confiança, reconhecimento, pertencimento e objetivo profissional na questão profissional. Então, como é que eu faço isso acontecer? E não existe nenhum segredo aqui. Eu tenho que reconhecer as pessoas, todo mundo gosta de ser valorizado, né? Valorizado e reconhecido, todo mundo gosta de ser ouvido e escutado, todo mundo gosta de trabalhar em confiança, todo mundo gosta de ter o suporte necessário, a infraestrutura necessária para poder trabalhar, e todo mundo gosta de crescer e se desenvolver. Tá aí. É isso. É intercalar isso com os resultados da empresa, entendendo o propósito dela. Por isso que o propósito é importante. Entendendo o propósito, eu vou entender qual é o meu melhor processo que eu posso fazer para atingir as minhas necessidades e do mesmo modo atender a necessidade da empresa que atingir o objetivo dela. Fica a dica de hoje é sobre propósito. E é o último Fica a Dica do ano. E essa frase faz a gente pensar muito na importância do propósito. O propósito, ele consegue direcionar esforços que unem e ampliam a capacidade da empresa de atingir seus objetivos. Eu tenho plena convicção disso. E algumas dicas de hoje vão comprovar isso. Primeiro, mantenha apenas colaboradores alinhados com a cultura da tua empresa. Se tem pessoas que não respeitam a cultura da sua empresa, ela não deve estar ali. Porque isso é um problema que pode contaminar outras pessoas. Então, manter e preservar a cultura da empresa, ponto número 1, importantíssimo. Segunda dica, fomente um ambiente de confiança para todo mundo. Que todo mundo possa ser confiável e confiar nas pessoas. Que a gente possa ter um ambiente de autonomia. Lembre-se que a responsabilidade é o grande balizador disso. Não é fazer qualquer coisa a esmo, saindo, fazendo coisas numa loucura total. Não é isso. É entender que a sua responsabilidade permite que você tenha a sua autonomia para poder atingir os seus resultados. Terceira dica de hoje. Pratique a inclusão das pessoas. Todo mundo é importante. Cada indivíduo é importante. Todos precisam fazer parte do todo. Então, fazer parte do todo é entender a responsabilidade e a importância que cada um tem nesse contexto para atingir esse propósito. Se você tiver pessoas que não têm responsabilidade, não têm importância, eu não sei o que ela está fazendo na sua organização. Então pense nisso. Pratique a inclusão das pessoas. Inclua as pessoas. Recompense os esforços de forma equilibrada. Esforço e recompensa. A parceria entre empresa e colaborador precisa estar equilibrada. Caso contrário, é uma questão de tempo. De um ou outro se frustrar com isso e acabar rompendo essa parceria. Promova o suporte e apoio para todos na empresa. Infraestrutura. Promova o suporte e apoio. Não adianta você fazer muita coisa, falar muito bonito. Vamos lá, pessoal, conto com vocês. Mas se as pessoas precisam de suporte, de apoio e não recebem. Então, olhar e escuta ativa para que você possa apoiar, ajudar as pessoas. Ajudar, não é fazer por elas. A responsabilidade é dela. Você é ser um catalisador para fazer com que a pessoa acelere o seu desenvolvimento, o seu aprendizado. E a última dica de hoje e do ano, importante, desenvolvimento deve ser para todos. Todos precisam se desenvolver. Porque se você não desenvolve o seu colaborador, a sua empresa também não se desenvolve. Quanto mais você tem colaboradores desenvolvidos dentro da sua organização, mais benéfico é para a sua empresa. Então, fomente o desenvolvimento dos dois. E um é consequência do outro. Quanto mais eu desenvolvo os colaboradores, mais a empresa se desenvolve. A grande reflexão de hoje, e a última do ano, é: a falta de propósito provoca uma inércia, uma estagnação, que não incentiva a iniciativa.
a inovação e nem a criatividade. Ficamos presos na mediocridade, na média. Então, se a gente quer isso ou não quer isso, fomente o propósito para que as pessoas estejam alinhadas, inovando, criando, tendo iniciativas para sair da média do arroz e feijão. Última aula do ano, muito obrigado. Esse ano foi um ano muito desafio. Comecei esse canal lá em junho, estamos na 28ª aula. Agradeço muito a companhia de todos, espero que todos tenham um ano de 2021 repleto de grandes realizações, grandes marcos. E o próximo tema já está em votação para a primeira semana de janeiro agora, a próxima quinta-feira. Vote se você já faz parte do grupo do Telegram. Se você não faz e quer participar, nos descritivos dos vídeos tem o link para você se inscrever. No Instagram, @F2A2Colione também. E através do QR Code é só você apontar a câmera do seu celular, clicar no link e se inscrever. Se você não quer usar o Telegram, não tem problema algum. Mande por e-mail o seu conteúdo para contato@f2a2.com.br, que eu terei o maior prazer em preparar um conteúdo para você. No mais, muito obrigado, um feliz ano novo, muitas realizações para todo mundo, que a gente possa realmente enfrentar essa pandemia de maneira diferente, do limão à limonada. A gente está com um processo estabelecido, já estamos vivendo isso há um bom tempo, isso ainda vai continuar, mas eu espero que todos tenham consciência da importância de ter saúde, a importância de realmente avaliar as possibilidades do mercado, falando em empresas, e entender quais alternativas você tem hoje em função do cenário que a gente vive. No mais, muito obrigado, um feliz ano novo e nos vemos na primeira semana de 2021. Grande abraço!